Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar aqui uma rotina que eu escrevi, baseada no R, para cálculo de acoplamento bibliográfico e identificação de unidades de acoplamento. Então eu vou apresentar tanto o banco de dados, né, o conjunto de dados que eu vou processar, quanto o passo a passo de como foi eu escrever toda essa rotina. Bom, aqui eu estou usando o R, então, o R na versão 4.0.4.3, mas pode ficar à vontade para usar outras versões, que funciona bem tranquilo também, roda numa boa. Bom, então eu vou processar esses dados aqui. Aqui eu tenho 10 documentos, tá? E os autores, somente os autores que foram citados em cada documento. Aqui eu estou considerando a obra do autor citado como única, tá? Então aqui não me interessa se ele foi, se cada autor teve 2 artigos, 3 artigos diferentes citados. Não, aqui eu considero toda a obra do autor citado como única e atribuo toda essa obra ao nome do autor, né? Então, aqui para cada documento eu tenho os autores citados, mas você pode fazer aqui o cálculo de acoplamento de acordo com o seu método, né? Que eu estou usando documentos e autores citados. Mas pode ser documentos, documentos, autores, autores, ou pode ser também alguma outra unidade de análise, como por exemplo periódicos ou até mesmo palavras-chave, contando que seu texto não esteja quebrado, né, esteja correto aqui todo arrumadinho. Aqui para cada coluna eu coloquei um documento e a lista de autores citados, né? Esses 10 documentos que eu peguei aqui, que eu vou processar eles são os top 10 artigos mais baixados da Scientometrics, tá? Tem disponível no site do periódico, e aí eu peguei, né, um por um e fiz a extração desses autores. Aqui no caso, eu fiz essa extração utilizando o VozViewer, mas você pode fazer extração manual ou por algum outro método que você queira, tá? Bom, a partir daqui eu copiei todo esse conjunto de dados e colei, né, em um arquivo que eu chamei de org, né? Aqui, org, copiei, colei aqui, né? Ele já vem todo tabulado e eu vou processar a partir desse TXT, né? Eu mostrei o Excel porque eu acho que fica mais fácil organizar ele em planilha, mas se você achar que fica fácil aqui também, beleza, numa boa. Aqui ele está como um documento tabulado, né, em TXT, e é ele que eu vou usar. Bom, a partir daqui, então, eu tenho o R. Quando a gente tem o R, é muito importante a gente selecionar o diretório aqui, ó, em arquivo, mudar dir, o diretório que o R vai ler para buscar os arquivos, certo? Então, eu preciso selecionar o diretório que ele vai buscar esse arquivo org, né, esse arquivo org.txt que eu acabei de mostrar. Então, aqui, por padrão, se eu não me engano, ele vem em documentos, o meu eu deixei na área de trabalho, né, então eu venho aqui e dou um OK. Aqui, nesse outro documento, já tem toda a rotina que eu escrevi. Então, simplesmente seleciono tudo, copio e vou colar aqui no R. Bom, colei, aperto Enter. Aqui ele já fala sobre o CRAN, né? Então, geralmente fala para selecionar o mais perto de você. Eu vou selecionar aqui o São Paulo, né? Mas fique à vontade para selecionar qual que você trabalha aí. Dou OK. A partir daqui ele está instalando alguns pacotes, né? E pronto, aqui a gente já tem então a rotina pronta para ser rodada, né? Se eu subir aqui, né? Agora eu vou passar pelos passos a passo, né? Por todas as etapas que eu criei. Aqui esta essa rotina para cálculo de acoplamento bibliográfico e identificação dessas unidades de análise. Então, primeiro, né, ler arquivo TXT tabulado, com cabeçalho, arquivo de itens citados ou uma lista de itens qualquer. Né? Como eu falei, pode ser documentos, autores, periódicos, eu dei aqui a sugestão de DOIs ou palavras-chave, que seja. Verificar sempre se o arquivo está na pasta do diretório do R, né, que no caso eu mudei para a área de trabalho, mas se você tem uma pasta específica, selecione essa pasta para quando você for colocar, né, o arquivo lá. E aqui uma observação: corpus é o arquivo com toda a lista de referência, né?
que é uma renomeação que eu fiz. Então, quais pacotes vai ser usado aqui no R? Bom, vai ser usado o rvem, né, que eu acho que é o principal pacote, que ele vai conseguir fazer as contagens pareadas, e também esse outro pacote aqui, o Dipler, né? Geralmente, assim, é um pacote mais usual, né? E aqui tem as bibliotecas dele, né? Eu coloquei aqui para ler, instalar os pacotes e ler as bibliotecas, caso você não tenha, ou simplesmente só ler, caso você tenha, e por aí vai. Então, primeiro, eu faço a leitura, né, desse arquivo com read table, né? Chamo de corpus, como eu já havia dito, e aqui está org.txt. Você pode selecionar, você pode nomear o seu arquivo, o seu documento de texto, né, que é esse aqui, do que você quiser. Aqui eu coloquei de org, então se você tiver outro, renomear com outro nome, você muda aqui. Tá? Aqui eu deixei org, né, com o O maiúsculo, .txt, então você lê aqui, né? Delimitei aqui, né, o cabeçalho, as separações, aí eu faço uma conversão do corpus para o data frame, e a partir disso eu faço a remoção dos espaços vazios, e onde está vazio completar com os NAs. Faço a contagem de itens citados por lista, né, ver quantas referências, quantos autores foram citados por lista, né, e aqui vai ser o references, né, que você já vai poder fazer esse comando para ver essa contagem. E aqui, né, por que a gente usa a biblioteca rvem, né? Aqui a gente vai fazer uma conversão, uma transformação do nosso corpus, né, em objeto vem. Então a gente vai chamar agora de corpus ABA, né, de acoplamento bibliográfico de autores, né? Então faço a transformação para objeto vem. E por que isso é importante? Porque eu vou usar essa função aqui, o overlap pairs, né, que vai ser uma contagem pareada dos valores por documento, né? Então, quando eu chamar essa função ABA, tudo maiúsculo, vai aparecer a, a contagem pareada, né, entre os documentos e quais são as unidades, né, quais foram os autores citados dentro desse acoplamento, né? Já vou mostrar tudo isso. Né? Aqui vai ter, né, unidades por acoplamento, né? Vai ser, então, a lista de todos os autores e se ele está presente em cada documento. E aqui já, mais para a parte final, a gente já parte para o cálculo das intensidades do acoplamento bibliográfico, né? Então, aqui eu crio a partir dessas unidades de acoplamento, né, dessa fórmula, cria um novo data frame e, bom, aí aqui a gente já vai ter esse novo data frame para ter o cálculo do tamanho, né, ou seja, a contagem de quantas unidades por acoplamento tem, que já seria o cálculo dos itens em comum por lista mesmo, né, que no caso já vai ser esse frec underline ABA, né, de frequência de acoplamento. Depois daí, né, eu adiciono duas colunas para ter a contagem dos itens por documento e depois aí a gente já parte para as normalizações. Então, o resultado final vai ser todos os documentos pareados, né? Documento 1, acoplado com documento 2 e o valor do acoplamento, quantos itens tem em comum e quantas referências tem tanto no documento 1 quanto no documento 2. Vai fazer isso para todos os seus itens, né? No caso aqui, como eu tenho 10 documentos, vão ser 45 cálculos de acoplamento, né? Aí, quando a gente tem esses cálculos, eu adiciono duas colunas, tá? Para fazer duas normalizações, né? Que é o cosseno de Salton e o índice de Jacquard, certo? E aí, o resultado final, então, vai ser uma lista com a identificação dos documentos, a contagem das referências por documento, o valor de itens em comum e esse valor normalizado tanto por cosseno de Salton quanto por índice de Jacquard. E aqui no final vai ter, ó, comandos corpus, reference, ABA e frec underline ABA. Então, o corpus vai visualizar todo o corpus analisado, vai ser simplesmente uma leitura, né, daquele arquivo org, né,
em data frame, né? O reference vai ser o número de referências por lista, né? Por documento, no caso. O ABA vai ser as unidades de acoplamento. Eu acho que esse é um resultado super interessante, porque você vai ver não só quantos autores são as unidades de acoplamento, né? Não só com o valor, mas quais são os autores que estão acoplando dois documentos, né? Quais são os autores acopladores, ou as unidades de acoplamento, né? E o FREC underline ABA vai ser a intensidade de acoplamento por cada intersecção, né, pareada, e normalizado pelo cosseno de salto índice de Jakar. Né, como eu dei Enter aqui, né, depois apareceu todas as instalações, né, das bibliotecas, pacote, e agora a gente vai rodar. Bom, eu vou começar rodando o reference, né? Então, só vou vir aqui, references, e dou Enter. Então, aqui hoje aparece 10 documentos e a quantidade de referências por documento. Então, o primeiro tem 49, o segundo 41, e assim por diante. Né? Então, já tenho essa lista aqui. Agora, um resultado muito interessante que eu falei para vocês é o ABA, tudo maiúsculo, tá? Então, depois você roda a rotina, simplesmente você colocar esses valores, vai aparecer para você. O ABA aparece o seguinte. Aqui ele faz a identificação, a intersecção pareada de todos os itens, né? Então, vai ser aqui desde o primeiro item, né? Então, documento 1 e documento 2 não tem ninguém, documento 1 e 3 não tem ninguém, e vai indo. Aqui já no documento 3 e no documento entre o acoplamento em documento 2 e documento 3 já tem, né, 3 autores, né, o Lendersdorf, o Altman, o Walters, e por aí vai. Então, esse resultado do ABA maiúsculo, né, ele consegue identificar todas as unidades de acoplamento, né? Isso que é o mais interessante dessa função. E o resultado final, né, aqui a gente vai vendo, né, todos os 45 acoplamentos, que é o FREC, underline ABA, Enter, e aqui eu tenho já os 45 cálculos de acoplamento, né. Bom, tenho aqui então X1, né, documentos e X2 documentos a serem acoplados, né, então aqui o acoplamento em documento 1, documento 10. Então o documento 1 tem 49 referências, o documento 10 tem 33, eles têm uma em comum, né, o valor da intensidade, né, do acoplamento bibliográfico e a normalização, né, por cosseno de salto índice de Jakar. Então aqui a gente vê todos os valores, né, todos os itens em comum, né, e suas normalizações, além do tamanho das listas de referências aqui de todos os acoplamentos. Nesse caso são 45 acoplamentos. Bom, espero que tenham gostado, possam fazer contribuições, né? Espero continuar desenvolvendo ainda mais essa rotina para cálculo de acoplamento. E é isso aí. Espero que gostem. Até mais.